Regime jurídico dos servidores públicos do município de Itabuna, Bahia. Você ouvirá neste áudio os artigos 20 até o 41. Uma produção do canal Via Colt. Autor, Cizenando Oliveira. Agosto de 2023. Material produzido para o concurso de Itabuna, Bahia. Bons estudos e Deus lhe abençoe. Início, art. 20. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou das funções de confiança. Cifrão 1º. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o servidor compete dar-lhe exercício. Cifrão 2º. É de 15 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse, ou, quando inexigível esta, da data de publicação oficial do ato de provimento. Cifrão 3º. O servidor que não entrar em exercício dentro do prazo legal, será exonerado de ofício. 8º. O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por solicitação do interessado e a juízo da autoridade competente para o ato de provimento, até o máximo de 30 dias. Art. 21. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará, ao órgão competente, os elementos necessários ao assentamento individual. Art. 22. As promoções obedecerão às regras estabelecidas na lei que dispuser sobre os planos de carreira dos servidores municipais. Cifrão 1º. A promoção não interrompe o tempo de exercício que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data da publicação do ato que promover o servidor. 8º. Os prazos e tempo de serviço para as promoções advindas desta lei e daquelas que com base neste estatuto advirem, terão como termo inicial a data de início de vigência desta lei, não impossibilitando a percepção de vantagens. Promoções instituídas em leis municipais que disponham sobre o plano de cargos e salários e desde que não acarrete em incorporação ao vencimento fora das hipóteses legalmente permitidas e a acumulação de parcelas da remuneração da mesma natureza, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Art. 23. O servidor nomeado deverá ter exercício na unidade de trabalho em que for lotado. Parágrafo único. Nenhum servidor poderá ter exercício em unidade de trabalho diferente daquela em que estiver lotado, salvo nos casos previstos neste estatuto, ou mediante prévia autorização do prefeito ou da mesa da Câmara. Art. 24. Vetado parágrafo único. O exercício de cargo em comissão exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Seção V do processo administrativo para aquisição da estabilidade. Art. 25. Estabilidade é a garantia de permanência no serviço público, assegurada após 3 anos de efetivo exercício e aprovação em estágio probatório. Nos termos legais, ao servidor nomeado por concurso público, após pedido de sua chefia imediata e parecer da ou de comissão constituída para avaliação periódica. Art. 26. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurado direito do contraditório e de ampla defesa. Seção 6ª do estágio probatório. Art. 27. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 3 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os fatos e condições estabelecidos nesta lei. Subseção única da avaliação dos servidores em estágio probatório. Art. 28. Fica criada uma comissão de avaliação de desenvolvimento funcional,
com o fim específico de avaliar os servidores em estágio probatório e emitir parecer constituída por 033 membros, observados os critérios delimitados no cifrão 4º do artigo 41 da Constituição Federal, cabendo aos poderes executivo e legislativo no âmbito de suas competências, respectivamente por decreto ou resolução, estabelecer regulamento para cumprimento de suas finalidades. Cifrão 1º. Vetado cifrão 2º. A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, no âmbito do Poder Legislativo, será integrada por um servidor ocupante de cargo comissionado, de preferência da Consultoria Jurídica da Câmara Municipal, servidor integrante do quadro permanente do setor a que estiver lotado servidor avaliado eleito pelos seus pares em assembleia convocada para esta finalidade e um representante indicado pelo sindicato da categoria de servidores públicos a que estiver vinculado, servidor em estágio probatório. Cifrão 3º. Vetado cifrão 4º. A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, observados termos do caput deste artigo, será composta de 01 presidente e 022 membros eleitos entre os indicados. E 5º, nos casos de renúncia ou impedimento de algum dos membros da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, será substituído, observadas as determinações do cifrão 1º e 2º deste artigo. Cifrão 6º. A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após sua composição, se reunirá sempre que possível a pedido da chefia imediata do servidor em estágio probatório, de um dos membros desta comissão e ou do servidor submetido à avaliação, que ocorrerá em datas e horários estabelecidas pelo presidente da comissão, com a intenção de deliberar sobre quaisquer assuntos que se fizerem necessários acerca da avaliação dos servidores em estágio probatório. Cifrão 7º. A avaliação dos servidores em estágio probatório levará em consideração assiduidade e disciplina e capacidade de iniciativa. 4ª, produtividade e resultado quando for a hipótese v responsabilidade. 6ª, qualidade na execução das atribuições do cargo que ocupa aferida, mediante avaliação do grau de satisfação para o atendimento da atividade fim dos poderes executivo e ou legislativo no âmbito de suas competências quando for a hipótese. 7ª, idoneidade moral e ética no exercício das funções do cargo. 8ª, dedicação ao serviço. 9ª, relações humanas no trabalho e respeito funcional e hierárquico. X, observância às normas e regulamentos. X, eficiência. X e cooperação. Cifrão 8º. Para os fins de que trata os $8 primeiro e segundo deste artigo, não poderá ser indicado e nem eleito servidor em estágio probatório, para integrar a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, ainda que lotado no setor a que se vincular o servidor em avaliação. Cifrão 9º. Inexistindo servidor que não atenda o estabelecido no parágrafo anterior deste artigo, será designado servidor do quadro permanente de outro órgão ou setor, para compor a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. Art. 29. A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional promoverá anualmente a avaliação do desempenho do servidor público em estágio probatório com planejamento, coordenação e controle a cargo, assessorada pelo setor de recursos humanos e de pessoal. Cifrão 1º. Toda e qualquer avaliação praticada pela Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional será registrada em ata e arquivada junto aos assentamentos individuais dos servidores em estágio probatório, dos quais terão pleno conhecimento. Cifrão 2º.
606 meses antes do final do estágio probatório, a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, levando em consideração todas as avaliações anteriormente registradas, emitirá parecer favorável ou desfavorável à confirmação. Interessado e a juízo da autoridade competente para o ato de provimento, até o máximo de 30 dias. Art. 21. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará, ao órgão competente, os elementos necessários ao assentamento individual. Art. 22. As promoções obedecerão às regras estabelecidas na lei que dispuser sobre os planos de carreira dos servidores municipais. Cifrão 1º. A promoção não interrompe o tempo de exercício que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data da publicação do ato que promover o servidor. 8º. Os prazos e tempo de serviço para as promoções advindas desta lei e daquelas que com base neste estatuto advirem, terão como termo inicial a data de início de vigência desta lei, não impossibilitando a percepção de vantagens. Promoções instituídas em leis municipais que disponham sobre o plano de cargos e salários e desde que não acarrete em incorporação ao vencimento fora das hipóteses legalmente permitidas e a acumulação de parcelas da remuneração da mesma natureza, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Art. 23. O servidor nomeado deverá ter exercício na unidade de trabalho em que for lotado. Parágrafo único. Nenhum servidor poderá ter exercício em unidade de trabalho diferente daquela em que estiver lotado, salvo nos casos previstos neste estatuto, ou mediante prévia autorização do prefeito ou da mesa da Câmara. Art. 24. Vetado parágrafo único. O exercício de cargo em comissão exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Seção V do Processo Administrativo para aquisição da estabilidade. Art. 25. Estabilidade é a garantia de permanência no serviço público, assegurada após 3 anos de efetivo exercício e aprovação em estágio probatório. Nos termos legais, ao servidor nomeado por concurso público, após pedido de sua chefia imediata e parecer da ou de comissão constituída para avaliação periódica. Art. 26. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurado direito do contraditório e de ampla defesa. Seção 6ª do estágio probatório. Art. 27. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 3 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os fatos e condições estabelecidos nesta lei. Subseção única da avaliação dos servidores em estágio probatório. Art. 28. Fica criada uma comissão de avaliação de desenvolvimento funcional, com o fim específico de avaliar os servidores em estágio probatório e emitir parecer, constituída por 3 membros, observados os critérios delimitados no cifrão 4º do artigo 41 da Constituição Federal, cabendo aos poderes executivo e legislativo no âmbito de suas competências, respectivamente por decreto ou resolução, estabelecer regulamento para cumprimento de suas finalidades. Cifrão 1º. Vetado cifrão 2º. A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, no âmbito do Poder Legislativo, será integrada por
Servidor ocupante de cargo comissionado, de preferência da consultoria jurídica da Câmara Municipal. 1. Servidor integrante do quadro permanente do setor a que estiver lotado. Servidor avaliado eleito pelos seus pares em assembleia convocada para esta finalidade. E um representante indicado pelo sindicato da categoria de servidores públicos a que estiver vinculado. Servidor em estágio probatório. Cifrão terceiro. Vetado cifrão quarto. A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, observados termos do caput deste artigo, será composta de 01, presidente e 022 membros eleitos entre os indicados. E quinto, nos casos de renúncia ou impedimento de algum dos membros da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, será substituído, observadas as determinações do cifrão 1º e 2º deste artigo. Cifrão 6º. A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após sua composição, se reunirá sempre que possível a pedido da chefia imediata do servidor em estágio probatório, de um dos membros desta comissão e ou do servidor submetido à avaliação, que ocorrerá em datas e horários estabelecidas pelo presidente da comissão, com a intenção de deliberar sobre quaisquer assuntos que se fizerem necessários acerca da avaliação dos servidores em estágio probatório. Cifrão 7º. A avaliação dos servidores em estágio probatório levará em consideração assiduidade e disciplina e capacidade de iniciativa. Quarta, produtividade e resultado quando for a hipótese responsabilidade. Sexta, qualidade na execução das atribuições do cargo que ocupa aferida, mediante avaliação do grau de satisfação para o atendimento da atividade fim dos poderes executivo e ou legislativo no âmbito de suas competências quando for a hipótese. Sétima, idoneidade moral e ética no exercício das funções do cargo. Oitava, dedicação ao serviço. Nona, relações humanas no trabalho e respeito funcional e hierárquico. X, observância às normas e regulamentos. X, eficiência. X e cooperação. Cifrão 8º. Para os fins de que trata os $8 primeiro e segundo deste artigo, não poderá ser indicado e nem eleito servidor em estágio probatório, para integrar a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, ainda que lotado no setor a que se vincular o servidor em avaliação. Cifrão 9º. Inexistindo servidor que não atenda ao estabelecido no parágrafo anterior deste artigo, será designado servidor do quadro permanente de outro órgão ou setor, para compor a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. Art. 29. A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional promoverá anualmente avaliação do desempenho do servidor público em estágio probatório com planejamento, coordenação e controle a cargo, assessorada pelo setor de recursos humanos e de pessoal. Cifrão 1º. Toda e qualquer avaliação praticada pela Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional será registrada em ata e arquivada junto aos assentamentos individuais dos servidores em estágio probatório, dos quais terão pleno conhecimento. Cifrão 2º. 606 meses antes do final do estágio probatório, a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, levando em consideração todas as avaliações anteriormente registradas, emitirá parecer favorável ou desfavorável à confirmação do servidor no cargo para o qual foi nomeado. Cifrão 3º. Se o parecer for contrário à confirmação do servidor, dar-se-á conhecimento dos motivos, para efeito de apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 dias a contar da data em que o servidor atestar o recebimento da notificação, ou, em caso de recusa, assinado por 2 testemunhas idôneas. E quarto, decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior, a Comissão de
Avaliação de desenvolvimento funcional encaminhará o parecer, bem como a defesa, se houver, ao prefeito municipal ou ao presidente da Câmara, observado o âmbito de competência para, após parecer emitido pela Procuradoria-Geral do Município ou da Consultoria Jurídica do Poder Legislativo, conforme a competência, decidir pela exoneração ou manutenção do servidor no cargo, observado todos os princípios legais. Cifrão 5º. Vetado cifrão 6º. A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional será nomeada por portaria expedida pelo Prefeito Municipal e pelo Presidente da Câmara, no âmbito de suas competências para um mandato de 022 anos, admitida a recondução $8. A portaria de nomeação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional deverá instituir atos complementares de regras específicas para a avaliação do servidor em estágio probatório, os quais necessariamente deverão observar as funções e atribuições do cargo ocupado pelo avaliado. Cifrão 8º. Os membros da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional deverão dispor de nível superior de escolaridade. Art. 30. O chefe imediato do servidor em estágio probatório, de posse do parecer da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, informará seu respeito reservadamente 60 dias antes do término do período, ao órgão de pessoal. Cifrão 1º. De posse do parecer da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, e após a manifestação do prefeito municipal ou do presidente da Câmara na forma estatuída no cifrão 4º do artigo anterior desta lei, o órgão de pessoal executará os atos administrativos concernentes à decisão nele contida. Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Itabuna, Bahia. Uma produção do canal ViaCult. Autor, Cizenando Oliveira. Agosto de 2023. Material produzido para o concurso de Itabuna, Bahia. Bons estudos e Deus lhe abençoe. Cifrão 2º. A apuração dos requisitos mencionados nos incisos de A, X e o do cifrão 7º artigo 28 desta lei, deverá processar-se de modo que a exoneração, se houver, possa ser feita antes de fim do período do estágio probatório. Euro 3º. Verificada a violação de qualquer das hipóteses indicadas nos incisos de A, X e o do cifrão 7º artigo 28 desta lei, a qualquer tempo do transcurso do período de estágio probatório, proceder-se-á da mesma forma estabelecida no artigo 29 e seu cifrão desta lei. Art. 31. Ficará dispensado de novo estágio probatório o servidor estável que for nomeado para outro cargo público municipal. Seção 7ª da Readaptação Art. 32. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, desde que existente vaga e presente o interesse público de seu preenchimento. Cifrão 1º. Se julgado incapaz para o serviço público mediante laudo médico pericial de servidor da Prefeitura e da Câmara Municipal de Itabuna, no âmbito de suas competências, e laudo médico pericial do Instituto Nacional de Seguridade Social, o servidor será aposentado. Asterisco cifrão 2º. A readaptação será efetivada em cargo de carreira de atribuições fins respeitada a habilitação exigida, sendo que a mesma não poderá acarretar aumento ou redução da remuneração do servidor, salvo a perda de gratificação concedida para o exercício de atividade específica não mais executada pelo readaptado. Seção 8ª da Reversão Art. 33. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidade quando, mediante laudo médico pericial de servidor da Prefeitura ou da Câmara Municipal de Itabuna, no âmbito de suas competências, e laudo médico pericial do Instituto Nacional de Seguridade Social, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria.
Art. 34. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Parágrafo único. Encontrando-se provido este cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Art. 35. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Seção 9ª. Da reintegração. Art. 36. Reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Cifrão 1º. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nesta lei. Cifrão 2º. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo ou ainda, posto em disponibilidade remunerada. Capítulo do tempo de serviço. Art. 37. A apuração do tempo de serviço será feita em dias que serão convertidos em anos, considerado o ano o período de 365 dias. Parágrafo único. Feita a conversão, os dias restantes, até 182, não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem este número, para efeito de aposentadoria. Art. 38. Além das ausências ao serviço previstas nesta lei, são considerados como de efetivo exercícios afastamentos em virtude de férias, exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgão ou entidade federal, estadual, municipal ou distrital. 0. Participação em programa de treinamento instituído e autorizado pelo respectivo órgão ou repartição municipal. 4. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento, VV Júri, e outros serviços obrigatórios por lei. 6ª. Licenças previstas para a. O serviço militar nos termos definidos nesta lei. b. Atividade política nos termos definidos nesta lei. Desempenho de mandato classista nos termos definidos nesta lei. d. Licença-prêmio nos termos definidos nesta lei. Parágrafo único. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função, de órgãos ou entidades dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Capítulo I da vacância. Art. 39. A vacância de cargo público decorrerá de exoneração, 1. Demissão, 1. Promoção, 4ª. Aposentadoria, VV posse em outro cargo inacumulável. 6ª. Falecimento. Art. 40. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á quando não satisfeitas as condições de estágio probatório. 1. Quando por decorrência de prazo, ficar extinta a disponibilidade. 1. Quando tendo tomado posse não entrar no exercício. 4ª. Após processo administrativo que concluir pela desnecessidade do cargo ou por violação aos deveres funcionais ou cometimento de falta grave. Art. 41. A exoneração do cargo em comissão dar-se-á a juízo da autoridade competente. 11. A pedido do próprio servidor. Art. 42. A vaga ocorrerá na data do falecimento e imediata àquela em que o servidor completar 75 anos de idade. Regime jurídico dos servidores públicos do município de Itabuna, Bahia. Você ouviu neste áudio os artigos 20 até o 41. Uma produção do canal Via Cult. Autor, Cizenando Oliveira. Agosto de 2023. Material produzido para o concurso de Itabuna, Bahia. Bons estudos e Deus lhe abençoe.